Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro. Esse texto agora que ele fala sobre a alma, o Sócrates, palavras claro, do Platão, é um dos textos bastante conhecidos de Platão. Junto com o mito da caverna, de acordo com alguns, é um dos grandes textos do Platão. Então vale a pena voltar nesse texto, ler, reler e pensar sobre isso. Fedro e Sócrates estão discutindo sobre a arte da retórica e Fedro pergunta: bom, então me fala, como é que se faz para adquirir a verdadeira arte da oratória? E aí o Sócrates vai dizer para ele: olha, meu amigo, primeiro a gente precisa saber qual é a vocação. Depois a gente precisa ter prática e exercício. E aí ele vai continuar detalhando esse processo e ele vai dizer que é necessário analisar a natureza da alma e do corpo. E aí vamos continuar o texto onde ele vai nos falar muito mais sobre isso, sobre as características da alma. Vou voltar no texto onde eu parei. Sócrates diz: pois bem, procura agora saber o que dizem Hipócrates e a razão sobre a natureza. Não é esta a maneira mais apropriada para determinar as características de um objeto, qualquer que ele seja? Primeiramente, cumpre saber se o objeto que desejamos conhecer é simples ou multiforme. Depois, no caso desse objeto ser simples, precisamos de conhecer as suas propriedades. Estamos falando também aqui da nossa alma. Vou continuar sem parar. Qual a sua natureza essencial e que relações tem com outros objetos pelos quais pode ser influenciado ou aos quais pode influenciar? Se, no entanto, o objeto for multiforme, isto é, comportar uma pluralidade de formas, teremos de as enumerar e, depois de as enumerar, poderemos proceder como já tínhamos feito para o objeto simples em relação a cada uma destas formas. Qual dessas formas é capaz de produzir uma ação e que espécie de ação? E qual é a influência dessa ação? Fedro responde: parece ser assim, Sócrates. Sócrates então diz: por quê? Quem não seguir este método, seguindo outro diverso, não deixará de proceder como um cego, porque quem analise um objeto de acordo com a arte não pode ser comparado nem a um cego, nem a um surdo, e muito pelo contrário. Torna-se evidente que o ensino da eloquência, quando efetuado com arte, tornará visível na sua realidade com toda a exatidão a natureza dos objetos aos quais o discurso se aplica. Ora, tal objeto é com certeza a alma. Agora começamos algo ainda mais importante. Platão aqui insiste em nos dizer, isso é uma nota de rodapé, que a arte retórica é uma psigogia, ou psigogia. Ela é capaz de guiar as almas. Então, olha a importância que ele está dando, né, a esse discurso. É algo novo, né? Muitas vezes ele falava contra a retórica e agora ele está nos dizendo: olha, existe um viés, que existe essa possibilidade deste discurso. Quando dominado por aquele que discursa, ele vai detalhar isso, eu só estou adiantando. Quando ele conhece a natureza do objeto, quando ele conhece o todo e as partes, quando ele sabe o efeito desse seu discurso, se ele conhece aquele a quem ele discursa, se ele conhece o objeto que ele está discursando, ou seja, se ele é capaz de realmente de ser um grande mestre, né, basicamente, e perceber tudo isso, quando falar, se falar, quando restringir, quando não restringir, de que forma falar, de que forma conduzir. Se isto é possível ser feito, esta arte é capaz de
direcionar almas de pessoas em direção a um local melhor. Então, agora eu vou ler e vocês vão ver se vocês concordam com isso aqui que eu estou falando, né? Vamos lá então. Ora, tal objeto é com certeza a alma. Fedro, muito bem. Sócrates, é esse, portanto, o objetivo para onde se dirige o seu esforço. A persuasão é o objetivo que o orador se esforça por conseguir, não é verdade? Fedro, sem dúvida. Sócrates, é evidente, portanto, que Trasímaco, que era um sofista, né, ou quaisquer outros que tenham procurado ensinar a arte retórica com honestidade, deveriam ter começado por descrever a alma com toda a exatidão, demonstrando se ela é, por natureza, uma coisa simples ou se a semelhança do corpo é uma coisa multiforme. Pois, conforme dissemos, nisto consiste a definição da natureza de um objeto. Tá claro, né? Ele dizendo, olha, os sofistas que queriam ensinar e ensinam a falar simplesmente, antes de ensinar a falar, com todos esses livros que eles escrevem, com todas essas regras, eles precisam ensinar sobre a definição da natureza da alma. E aí, a partir disso, continuar essas explicações. Fedro responde, perfeitamente de acordo. Sócrates, eis agora o segundo ponto. Qual é a ação que, por meio da sua natureza, a alma é capaz de produzir? E qual a influência que pode receber de outros objetos? Fedro, muito bem. Sócrates, finalmente, em terceiro lugar, depois de se terem classificados os gêneros de discursos e os gêneros da alma, bem como as modalidades respectivas, torna-se necessário estabelecer uma revisão das relações causais, estabelecendo a correspondência entre cada gênero e ensinando a seguir qual é a espécie de discurso necessário para persuadir cada alma, apontar a causalidade desse fato e os motivos por que umas almas se deixam convencer por um gênero determinado e outras se mantêm alheias às tentativas de persuasão. Fedro, se de fato assim se pode fazer, esse é sem dúvida o melhor dos métodos. Sócrates, podemos até dizer, meu caro, que não sendo desta forma, nenhum assunto, seja ele qual for, poderá ser descrito ou discutido com arte. Mas os que atualmente escrevem artes oratórias, entre aspas aqui, né, e dos quais tens ouvido falar, são homens astutos, pois conhecem muito bem a alma, embora a procurem ocultar ao jogo das escondidas. Por isso não os tomaremos como artistas enquanto não se exprimirem de maneira bem diferente. Fedro, a que maneira te referes? Sócrates, não é muito fácil exprimir o método com palavras, todavia direi como se deve escrever para que a exposição seja tão artística quanto o tema o permita. Olha só interessante aqui, né? O Sócrates afirmando que não é possível exprimir esse método com palavras, porque existe algo que está além do pensamento, além dessa forma. Lembrando, né, que o Sócrates era analfabeto e não por isso é uma das nossas grandes referências enquanto filósofo, né? Então, inclusive depois vai ter uma crítica ainda maior que o Platão vai apresentar sobre a escrita, o quanto a escrita acabou por prejudicar o homem, né, que acabou relaxando, de uma certa maneira aqui, deixando de se aplicar, né, porque achava que a coisa estava registrada e também por acreditar nas palavras simplesmente sem uma investigação mais profunda. Então os textos acabaram se perdendo no sentido que ficaram muito forma e pouco conteúdo, muita ação exterior, com pouca investigação interior. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou parar por aqui, só vou ler mais um parágrafo e aí continuamos amanhã, se Deus quiser. Então, voltando aqui.
O Sócrates falou: por isso não os tomaremos como artistas enquanto não se exprimirem de maneira bem diferente, os sofistas, né? E o Fedro perguntou: a que maneira te referes? Sócrates falou: não é muito fácil exprimir o método com palavras, todavia direi como se deve escrever para que a exposição seja tão artística quanto o tema o permita. Fedro diz: neste caso, diz. Aí Sócrates vai começar um grande discurso que já vai ficar para o dia de amanhã. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.